Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz e hoje é dia de mais um unboxing. Nós vamos fazer hoje um unboxing de um tarô que eu há muito tempo vivo namorando, gosto dele, vejo pela internet. Não é um tarô novo, está aqui o pacote. Ele é o Before Tarot. Ele tem cenas do tarô de Rider-Waite, Waite-Smith, como quer que vocês queiram chamar, só que alguns minutos antes, alguns segundos antes ou um pouco antes, né? Em alguns casos até bastante tempo antes, para mostrar um significado a mais que a gente pode ter a partir das cartas. Então é muito interessante o que a gente pode tirar de conclusões, de interpretações nesse tarô, e vai servir especificamente para algumas situações bem interessantes, como vocês vão ver, tá certo? Então fiquem conosco para ver isso logo depois da nossa vinheta. Bom pessoal, vamos lá então. Vamos fazer esse unboxing. Dessa vez um unboxing autêntico de novo, né? Vamos pegar aqui, cortar a embalagem. Autêntico porque algumas vezes já está aberto, né? E esse não está. Aí temos aqui, ó, Before Tarot. 78 cartas com instruções. Tá? Mostrando aqui para vocês os detalhes. Pietro Aligo, Floriana Nativo, trabalho de arte é de Eon e Simona Rossi. Então vamos lá, vamos abrir aqui. Esse aqui não parece estar muito difícil não. Só a gente forçar aqui um pouquinho. A gente possa ter ajuda aqui da tesoura. Tendo cuidado para não... Eu gosto de encontrar aqui, eu não gosto de... Bom, eu posso também cortar aqui nessa pontinha. Já aconteceu comigo, pessoal. Por isso que eu já danifiquei um livro pensando que ele estava protegido. Passei o estilete e aí ele não chegou a danificar, ele ficou com um arranhão do estilete. Por isso que eu estou tendo esse cuidado todo para não acontecer novamente. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui o tarô em si. O Little White Book aqui. Bom, temos aqui mais uma embalagem. Isso é bom para vocês verem como vem ele assim, com muito cuidado. Pessoas que não estão acostumadas a adquirir tarô, é o primeiro ou coisas desse tipo. Não acredito que esse seja bom para quem vai estar estudando pela primeira vez o tarô, não. Já de cara eu já, mesmo sem ter olhado aqui, eu já andei olhando nos vídeos e posso dizer a vocês que esse não é um tarô para iniciante, para pessoas que estão começando a estudar o tarô, certo? Porque o próprio nome já diz assim, você está vendo uma situação de depois, né, depois do arcano clássico, né, do comum, do conhecido. Então é para uma pessoa que já está habituada, de certa forma, ao Rider-Waite ou Waite-Smith, né? Esse não deu para aproveitar o saquinho, não. Bom, mas temos a caixa. Vamos ter que arrumar depois um pack desse aqui, assim, para botar. Vamos olhar primeiro aqui o Little White Book, né? Aqui ele já mostra de cara as línguas. Tem o português no final, é a última, né? Então vamos logo direto aqui para a página 53 para ver o que aqui tem. Na verdade, ele, quando tem assim, você acaba tendo um conteúdo bem menor, né? Um conteúdo que você tem muito mais nos livros. Aí aqui ele fala os tarôs do momento anterior. Na verdade, before é antes, né? Então eu estou falando depois, mas é antes. After que é depois. Então, é uma cena antes do acontecimento do que acontece no arcano maior. Ou no arcano menor também. Então aqui a gente vê as orientações. Na verdade é importante que a gente tenha alguma coisa explicada aqui, né?
mais detalhada, mas pelo que eu estou vendo aqui, não tem nada explicando a respeito do antes, do que acontece antes, do que está nas cartas, porque nesse Little White Book não dá mesmo para botar muita coisa, então ele mostra o significado tradicional mesmo, né? Palavras-chave, tá vendo? Fala que tem um item astrologia, que não é muito comum colocar ainda astrologia, mas não tem, assim, falando sobre o próprio conteúdo de serem cartas anteriores. Então, a gente, de certa forma, vai ter que fazer a nossa própria interpretação. A ordem aqui, bom, aqui já mostra o fundo da carta. Eita, isso aqui já não gostei, ó. Já teve uma danificação aqui, ó. Estragou lascou um pouquinho por causa da cola que tinha. Não sei se é só superficial que eu posso tirar. Eu acho que dá para tirar depois aqui isso, porque eu acho que ou então rasgou mesmo. Bom, vamos lá. Aqui a gente já vê o fundo da carta, né? Que são essas flores aqui, né? A gente tem algumas cartas extras. Eu vou já, bom, mostrando aqui já o louco, né? Eu vou pegar aqui um Rider-Waite do centenário para mostrar o formato, que é um pouquinho diferente, ó. Na verdade, ela é mais estreita. Ela é da mesma altura, porém mais estreita, um pouquinho mais estreita que a clássica, né? Do Rider-Waite, do Waite Smith. Bom, mas vamos lá. Vamos ver carta por carta aqui, né? Seguindo a ordem dos arcanos maiores primeiro. O louco. O mago. Ele aqui não tem muita coisa diferente, mas alguns acontecimentos, né? Os objetos já não estão mais na mesa, né? Temos aqui a alta sacerdotisa. Algumas pequenas alterações, né? Que na verdade é o que aconteceu antes, né? Você tem que lembrar sempre disso, não é depois, não é antes. É já a preparação, né? A ave aqui pousando, tá? Aqui nós temos a imperatriz. Crianças aqui no colo, um pouco antes da cena. Aqui o imperador antes de sentar no trono. Aqui o hierofante. Tem muitas diferenças, na verdade. Praticamente igual. Aqui os amantes. Tem aqui como se fosse Adão e Eva, né? No paraíso e Eva caída. O Adão tentando erguer ela. O carro, aqui a pessoa que vai dirigir o carro entrando. A força, o leão se aproximando aqui, né, da moça. Antes daquele momento que vem depois. Aqui nós temos o eremita, com o que parece uma ampulheta aqui, né, mostrando que vai demorar um pouco nesse momento aqui, com a estrela na mão e tal. A roda da fortuna, com pouca diferença. Tem arcanos que não tem muito como mudar, né, como fazer algo antes. A justiça, a espada ainda não está nas mãos, ainda não aconteceu de estar com elementos suficientes, provavelmente, para definir e tal. O enforcado, né? Ele aqui já está pendurado, no caso, né? A morte está aqui num cemitério, né? Provavelmente dando a entender de que antes daquela cena, a morte em si, o cavaleiro morte estava no cemitério. A temperança, ainda enchendo as taças de água. O diabo, na condição de colocar as pessoas em escravidão aqui. A torre, sem ainda ter sido destruída, né? A estrela, antes de se colocar na posição de pegar água e tal. A lua,
Os animais ainda fora da formação. Né? O Sol, tem a criança praticamente deitada aqui, flutuando de certa forma, né, ou sendo conduzida pelo Sol para chegar até o cavalo, alguma coisa desse tipo que eu interpretei. Quase como se estivesse escorregando para cair no cavalo e sentar, porque o Sol tradicional, a criança está sentada no cavalo. O julgamento, aqui os túmulos, né? E o mundo, com as duas figuras, masculino e feminino, abraçadas. Sem a figura que dança, né? É como se ele estivesse indo embora e ela segura depois. Aí tem uma figura depois que segura uma varinha, né? Que a gente pode até ver aí, eu posso mostrar para vocês verem. Mas temos que interpretar com calma. Isso aqui é um unboxing, então não dá nem para a gente analisar com calma agora. Bom, vamos agora aos naipes. Começando pelo de copas, seguindo a ordem aqui como chegou, né? As de copas, 2 de copas, 3 de copas, 4 de copas, 5 de copas, 6 de copas, 7 de copas, 8 de copas, 9 de copas, 10 de copas, o valete ou pajem de copas. O peixe está sendo jogado dentro da taça, né? Antes daquela cena que aparece, aí a ave vai embora e fica só o peixe. Cavaleiro de copas, tem aqui a dama dando ao cavaleiro aqui, né? A taça. Rainha de copas, ela recebendo de um golfinho, né? Interessante. E o rei de copas. Bom, eu vou deixar aqui o naipe de copas separado, porque para mim ele sempre é o segundo e o de ouros é o primeiro, então eu vou colocar na ordem que eu gosto. Então depois, aí temos o naipe de ouros, né? Ou pentáculos. Ais de ouros, tem 2 mãos, né? Como se alguém estivesse colocando aqui, né? E indo embora. É interessante isso. O 2 de ouros, antes dele segurar no malabarismo aqui, né? Antes de segurar as moedas. O 3 de ouros. O 4 de ouros. 5 de ouros. As pessoas que estão expedientes aqui, né? De certa forma, não apareceram ainda, tem só o cachorro, né? 6 de ouros. Aqui deve ser antes de doar, de dar o benefício para as pessoas aqui. O 7 de ouros, um pouco antes daquela cena, né? Ainda trabalhando, tá vendo? Verificando, analisando a terra. O 8 de ouros, a pessoa colocando a moeda aqui em cima, né? Completando. O 9 de ouros, antes do falcão pousar. E o 10 de ouros, um pouquinho antes da cena da família de várias gerações aí, algumas pessoas não apareceram ainda, tem criança pequenininha no colo e tal, antes. O valete ou pajem de ouros, ele aqui na proximidade de um girassol, pelo que parece. O cavaleiro de ouros, como se estivesse pegando num galho de árvore. Rainha de ouros, recebendo de uma serpente, né, a moeda. O rei de ouros, recebendo dos céus. Interessante que as cartas da corte todas estão recebendo algum ouro de alguma forma. Então, vou colocar aqui por cima porque... Bom, o de paus geralmente eu considero como o último, então vamos ver, mas vamos depois botar no final. O as de paus, antes de segurar, tá vendo o bastão. 2 de paus.
3 de paus. Tudo um pouquinho antes das cenas, né, dos arcanos menores. 4 de paus. 5 de paus. 6 de paus. 7 de paus. 8 de paus. 9 de paus. 10 de paus. Valete de paus, ou pajem de paus. Adiante aqui de um repositóriozinho aqui, parecendo egípcio, né, com hieróglifos. Cavaleiro de paus. Rainha de paus. E rei de paus. Bom, eu acho que essas interpretações dependem um pouquinho de uma observação da carta do Rider-Waite direitinho para ver o antes e o depois e fazer essa análise. Acho que vai servir muito para as análises que a gente vai fazer daqui para frente dos naipes e quem sabe eu faço até um de ouros com as cartas novas que chegaram, porque foram algumas, e aí eu completo o de ouros, né? Sequência de ouros. Ás de espada. 2 de espadas. 3 de espadas. Antes das espadas cravarem o coração aqui. 4 de espadas. 5 de espadas. 6 de espadas. 7 de espadas. 8 de espadas. 9 de espadas. Tem sangue aqui, ó, em cada mão. 10 de espadas. Valete de espadas. Cavaleiro de espadas. Rainha de espadas. E rei de espadas. Todos os reis sempre estão recebendo o símbolo do naipe das nuvens, né? Isso é interessante. Tem a ver com o elemento ar, né? Bom, para quem não entende o que eu quis dizer, não entendeu o que eu quis dizer, é que nós temos um estudo que a gente faz de cada naipe, fazendo a comparação dos vários decks, vários baralhos, cada um com seus símbolos específicos. Já fizemos dos arcanos maiores até o carro, e depois interrompemos para fazer o naipe de ouros, os arcanos menores. Vamos fazer depois o de copas, mas antes de fazer o de copas, já que algumas cartas, alguns decks novos surgiram aqui, a gente está pensando em fazer o de ouros, mais uma parte de ouros, completando com os decks que chegaram e utilizando essa interpretação que a gente vai dar aqui dentro de cada carta, mas de certa forma vamos continuar logo em seguida os arcanos menores, né, o de copas. Aí a gente volta a seguir com os arcanos maiores e completa mais 7. Voltamos então a fazer espadas e paus e completamos os arcanos maiores de novo, os últimos 7, né? Depois a gente faz todas as cartas da corte juntas. A ideia é essa. Bom, mas como a gente já fez de ouros, né? E a gente não teria como incorporar isso, a gente vai fazer mais uma parte de ouros para ficar completo, certo? Então é isso. Já colocando aqui na ordem que a gente costuma colocar, né? E é isso aí, pessoal. Bom, eu não falei da consistência, né? Mas as cartas têm uma consistência boa. Não é assim, aquela coisa toda, é uma consistência comum, é da Louis Carabel, né? A gente percebe aqui. Estava até procurando na caixa, não encontrei. E, de um modo geral, eu gostei. Não sei se vai ser um baralho para eu utilizar assim, corriqueiramente. Eu acho que eu vou usar ele sempre como complemento. Sempre depois de uma leitura com o próprio Waite Smith, né? Não acho que dê para fazer. Estou aqui com receio de amassar esse caderninho aqui, vou deixar para trás. É uma coisa meio detalhista, né? Eu gosto de ter esse cuidado aí. Você vê que com todo cuidado surgiu aquele problema ali que depois eu vou ver direitinho se rasgou a carta ou não. Então é isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse unboxing.
Eu disse na abertura que vocês iriam ver o porquê, né, da utilização, como que se utiliza esse tarô. Na hora que a gente estava mostrando, acabou a gente não falando, né, sobre isso, mas o que eu posso dizer a vocês é que ele é muito útil para quando você está numa expectativa, né, querendo ter alguma notícia, na procura de saber o que fazer enquanto alguma coisa não acontece. Então, pensando no antes, pensando no que acontece um pouco antes, para vocês entenderem que, às vezes, o que acontece antes de alguma coisa, ou a expectativa, ou a própria, digamos assim, ansiedade que a pessoa tem para alguma coisa que vem acontecer, às vezes interfere mais na gente do que a coisa em si. Às vezes é até uma coisa fácil de perceber que vai ser positiva, fácil de analisar que o resultado vai ser bom, mas a gente, com a nossa ansiedade, não consegue perceber isso. E esse tarô aqui, ele nos ajuda muito nessa questão, né? Ajuda a gente a perceber como se preparar para determinada coisa, como, digamos assim, esperar determinada situação, ou até perceber quando determinadas situações fazem com que o que vem antes seja mais importante do que vem depois, inclusive em situações em que o resultado depende mais de nós do que qualquer outra pessoa. Quando muitas vezes dependemos de circunstâncias dos acontecimentos à nossa volta, né, a gente não pode fazer muita coisa, mas de qualquer forma esse tarô também ajuda a gente a entender melhor, a perceber melhor isso por conta das sincronicidades, do entendimento que do entendimento do que a interpretação do tarô pode nos oferecer como dado para a gente se preparar para algo que vem logo adiante. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obterem notificações quando a gente colocar vídeos desse tipo no nosso canal, ok? Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.